Salve, salve, rapaziada! Você está interessado em saber o porquê a hipergamia é a criptonita dos redipilados? Então segura aí até o final do podcast que você irá saber o porquê esse conceito da criptonita para com os homens Red Pill. Agora, se você já faz parte da nossa comunidade, você já conhece o meu trabalho, já deixa um joia, tá ok? Assim que terminar o podcast, deixe seu comentário do que você acha do podcast, enfim, a sua opinião em relação ao podcast. E se é a primeira vez que você está participando do nosso podcast, se inscreva no canal, toque no sininho para receber as notificações de novos vídeos, novos podcasts. Você pode acompanhar também a gente no Spotify, Google Podcasts, iTunes e entrar no nosso site também. Nós temos algumas informações falando sobre Dread Game e outras informações na qual nós passamos aqui nesse canto da internet. Nós estamos aqui para passar informações para os homens, para que ele possa ser a sua melhor versão, porque nós estamos vivendo em um condicionamento moderno, na qual as pessoas estão sendo alimentadas de uma dieta constante de falácia, mentira, ou seja, que os homens são os opressores e que a masculinidade é tóxica, ou seja, o patriarcado é demoníaco. Então é por isso que nós estamos aqui, rapaziada. Estamos aqui para que você possa colher informação e aplicar na sua vida. Então aquilo que é bom para você, você guarda. O que é ruim, descarta, joga fora. Então hoje nós iremos falar o porquê a hipergamia é a criptonita para os redipilados. Ou seja, se você pesquisar essa palavra hipergamia no Google, o segundo artigo que irá aparecer, creio eu que é o do Rollo Tomassi, ele fala muito sobre a hipergamia. Ou seja, ele trouxe esse conceito para a base da RP, na qual a gente sempre fala aqui, em relação aos comportamentos das mulheres. Agora, a hipergamia é apenas um termo usado na sociologia, que foi um conceito encontrado ali nos livros clássicos hinduístas, ou seja, na Índia. Muitos homens que vai contra a RP e até muitos homens que entram em contato com a RP e têm boas intenções, lógico. Então os novos redipilados, eles não têm noção ou conhecimento dessa palavra a fundo. Ou seja, se a mulher ela faz algo errado contra ele ou contra a vida dele ou contra o conceito que ele acredita que é o certo, ele coloca a culpa na hipergamia. Ele acredita que a culpa foi da natureza feminina por causa da hipergamia. E de nenhuma forma ele entendeu o contexto da situação. Porque os homens, eles arrumam problemas para a sua vida e depois ficam querendo justificar esse problema que ele trouxe para a sua vida. Ou seja, a mina tinha várias red flags e depois que ela agiu na sua natureza, no seu contexto, ou seja, eu sabia, essa mina não vale nada, eu sabia que isso iria acontecer, é a hipergamia. Ou seja, a mina espirrou, é hipergamia. A mina torceu o braço, é hipergamia. Ela olhou pro lado, mexeu o cabelo, deu um indicativo, é hipergamia. É aqui onde está o erro de muitos homens que não têm o conhecimento de fato dessa palavra. Porque não tem como fazer uma definição simples da hipergamia. Por exemplo, no início da manosfera, os PUAs, o PUA, eles tiveram problemas na legislação das ideias, ou seja, do seu game. Porque os PUAs, eles iam para o campo, ou seja, trocar ideia com as minas, com as mulheres, coletava todas as informações, colocava no blog, compactava, dividia, trocava as figurinhas ali com os outros, com as pessoas de vários lugares do mundo, e davam certo. Por quê? Porque a mulher ela tem um certo tipo de comportamento, ou seja, age na sua genética, na sua biologia, assim como nós também agimos na nossa genética e biologia. Então eles começaram a pesquisar e conseguiram encontrar um padrão, ou seja, de informações e frases na qual conseguia conquistar as garotas. Porém, por causa dos seus alunos, ou seja, muitos calouros, primários, começaram a ter contato com essas informações, com os PUAs, e estavam aprendendo o jogo, mas eles não sabiam lidar com o game do momento.
Por quê? Porque eles queriam uma resposta pronta, ou seja, uma pílula mágica para resolver todos os seus problemas com as garotas. Ou seja, eles queriam cortar caminhos, ou seja, pegar atalhos. E não tem como, e hoje em dia a sociedade é isso, rapaziada. O pessoal quer pegar atalhos, cortar caminho. A hipergamia, de fato, ela existe na natureza feminina. Porém, esse é um termo colocado, porque é um termo sociológico. Por quê? Porque a mulher, ela quer estar com, ou seja, bigger, better deal. É isso que eles falam na gringa. Então, automaticamente, ela cabe nesse contexto. Assim como a Red Pill. A Red Pill nada mais é que uma teoria, uma praxeologia. Ou seja, o game é a prática. E essa teoria, essa praxeologia, na qual foi dado o nome de Red Pill, ela começou ali no início, né, com os 3 R's, Rollo Tomassi, Royce e Rush V. Mas antes dele havia vários homens que faziam parte da manosfera, como eu já expliquei num podcast passado, ou seja, a história da manosfera. Você pode retornar na nossa playlist e acompanhar esse podcast. Ou seja, eu falei sobre a história da manosfera. Começou ali com MRAs, ou seja, MRA, que é os Men's Rights Advocates. Ao mesmo tempo que os PUAs e os MRAs chegaram, ou seja, estavam trocando essas figurinhas, mesmo tendo algumas questões num contexto diferente, porém a resposta era a mesma para a situação. Então por isso foi dado esse nome de Red Pill por causa do filme, ou seja, eles descobriram a verdade, ou seja, as vendas dos olhos deles caíram. Quando Neo estava em Wonderland e Morpheus ofereceu a pílula para ele, ou você escolhe a pílula vermelha, e aí você vai saber, ou seja, a fundo aonde a toca do coelho vai, ou apenas você toma a pílula azul, retorna para o seu leito, ou seja, para a sua cama, dorme, esquece tudo que aconteceu e vive nesse mundo mágico. Ou seja, 2 escolhas. Você escolhe estar feliz ou estar certo. Vocês sabem da história, enfim, quem não sabe precisa assistir o filme. Então a Red Pill, ela é uma teoria, rapaziada, é uma praxeologia, não é uma religião. Você não deve pegar numa forma literal, porém você precisa pegar numa forma real. Vocês entenderam a mensagem? Então, rapaziada, esses garotos, ou seja, começaram a arrumar problemas para os problemas que eles já tinham com as garotas. Eles não conseguiram entender o game no momento com os PUAs. Agora, por causa da frustração de muitos homens de entender e compreender a hipergamia, eles complicam o jogo para ele mesmo. E a hipergamia não é um bicho de 7 cabeças, ou seja, não é algo tão difícil de entender. Porém, para que você possa ter um parâmetro mais específico, você precisa saber sobre os comportamentos evolutivos da natureza feminina. Ou seja, não o que ela fez, mas o porquê ela fez. Eu já citei no meu podcast algumas vezes no passado, e se você for pesquisar, eu não digo que eu não queria fazer, mas eu não tenho tempo pra isso, rapaziada. Ou seja, colocar informações das minas que fica rebolando a raba no TikTok. Porque é um padrão. Se você olhar com a lente da Red Pill, você irá ver. A maioria dessas minas que fica rebolando a raba é as minas que estão no seu pico de VSM. Ou seja, a sua sexualidade é a sua agência para conseguir extrair, ou seja, recursos dos homens, atenção dos homens. E elas sabem disso, mesmo inconscientemente. Lógico que você vai encontrar muitas mulheres que pós-epifania, pós-wall, que quer retornar para o mercado sexual usando a sua sexualidade também. Porém, o motivo é que o beta provedor que está do lado dela, ele abaixou a guarda, ele esqueceu e não tem o conhecimento do seu valor. Então, da mesma forma que você precisa entender esse comportamento evolutivo da natureza feminina, você precisa conhecer o esquema mental do homem, o comportamento masculino também. Ou seja, como nós pensamos, como nós agimos. Porque se nós olharmos, como eu falei no início ali na base da Red Pill, se nós olharmos as técnicas e PUAs, eles tiveram complicações e problemas com as mulheres, pela sua hipergamia, de fato. A experiência e frustrações dos MGTOWs tiveram também problemas com as mulheres. Podemos ver também os MRAs, ou seja, os Men's Rights Advocates.
eles incluem ali também os tradicons, que são os cristãos conservativos tradicionais. E eles são mais famílias, pessoas que tratam direto com o auxílio parental, ou seja, pensão alimentícia, enfim, todas essas informações na qual trabalha com a família. Então, em diferentes aspectos, ou seja, PUA, MGTOWs e MRAs tiveram problemas com o sexo oposto. E em todos esses problemas, lógico, a hipergamia fez parte disso. E o que eu quero dizer, rapaziada, é que a hipergamia ela não vai mudar ou sumir de um dia para o outro. Agora, você não deve usar como uma luva. Ou seja, a mulher irá usar da hipergamia na minha vida. Não. Eu irei dar um exemplo. O cara entrou no relacionamento, ele estava em shape, tinha um bom emprego, e era um cara jovem ali. Não estava no seu pico de VSM, na qual nós falamos muito. Ou seja, o Rollo Tomassi ele disponibilizou um gráfico que eu fiz um podcast também, você pode verificar, falando sobre o VSM masculino e feminino. Agora, o gráfico, você precisa entender que ele é uma potencialidade na vida do homem. Para a mulher é fato, ou seja, ela irá chegar no seu pico de qualquer forma. Para o homem é uma potencialidade. Por que é uma potencialidade? Porque para o homem, ele é avaliado pelo fardo da performance. Ou seja, se ele não fizer o trabalho, esse gráfico não vale de nada. Está entendendo a mensagem, rapaziada? O gráfico não vale de nada do VSM para o homem. E qual é o pico de VSM da mulher? Quando ela está na sua juventude. Ou seja, quando ela é jovem, fértil. Agora, para o homem, é quando ele tem o status, quando ele tem o poder, quando ele tem opção. Então, o exemplo na qual eu quero dar é que o homem, ele entra no relacionamento e a mulher automaticamente faz o filtro hipergâmico e vê que o cara tem um potencial. E no decorrer da vida, o cara vai perdendo tesão da vida. Ou seja, vai ficando xoxoloso e tal. E o que acontece? A mina o deixa. Aí muitos red-pilados e muitas pessoas falam a hipergamia. Tá vendo? Tá vendo? É a hipergamia. Então é aqui onde está o erro. É a hipergamia, sim, mas como você citou a hipergamia? Tá vendo? É a hipergamia. Não é essa a questão. A questão é que ele deixou de ser a sua melhor versão, deixou de buscar excelência e por isso que ela o deixou. Qualquer homem, se ele está com a sua esposa, está com a sua mulher e ela começou a ficar chucholosa, ou seja, a mina não chega junto, não faz o babadão, não está nos seus limites, ele irá o deixar. Então a mulher o deixa com a facilidade. Por quê? Porque os óvulos são caros e a esperma é barata. Agora, muitos homens falam, é a hipergamia. Sim, de fato, é a hipergamia. Mas não foi o erro da hipergamia, mas sim o erro do homem na qual estava junto com essa mulher. Então é por isso que eu falo que a hipergamia é a criptonita do homem. Então para quem conhece a Marvel ali, DC, enfim, quem curte, ou seja, o meu herói favorito é o Batman, só para vocês ficarem cientes, rapaziada. Agora quem curte aí e conhece, sabe que quando Superman ele se depara com a Kryptonita, ele enfraquece, ou seja, ele não quer se deparar com a Kryptonita. É o seu maior inimigo. E o interessante é que a Kryptonita é um mineral que tem um efeito principal de enfraquecer qualquer kryptoriano. Ou seja, Superman ele é um kryptoriano. A Kryptonita são os restos de planetas natural do Superman, ou seja, da sua terra natal. Ou seja, faz parte dele. E a Supergirl, mesma coisa, ou seja, faz parte dela. Então a hipergamia, ela faz parte da natureza feminina. Foi na qual eu disse no início. Você precisa entender essa parte evolutiva da mulher e o nosso esquema mental, para que você possa entender todo o contexto, o porquê elas agem dessa maneira. Então, rapaziada, você não precisa entrar num relacionamento ou você não precisa colocar na sua cabeça, se você se deparou com a RP, você é novo nessa comunidade, e ficar com medo dessa criptonita, da hipergamia. Ou seja, você precisa estar na sua melhor versão e entender que faz parte da natureza feminina.
É isso que eu queria passar pra vocês hoje. Se você gostou do podcast, deixe seu comentário aí abaixo, dá um joia, que você irá ajudar no trabalho. Compartilhe o nosso trabalho para os homens que estão em busca de ser a sua melhor versão. Lembre-se, levanta peso, levanta grana, levanta o seu game e mantenha o seu frame. Um abraço, até mais, fica na paz.